Rádio Independente. Direto ao ponto. O quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. E Colégio Madre Bárbara, da educação infantil ao ensino médio para a vida, tradição que abraça o amanhã. Matrículas abertas. Acesse matricula.redicm.org.br. Conosco, diretor da Fundação Napoleon Hill e do Mastermind no Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti. Hoje vai falar sobre o toque de Midas empresarial, transformando empresas familiares em ouro. Empresas familiares são sempre um desafio, né, Bozetti? Bom dia. Desafio, empresa familiar, né? Representa tanto para o nosso PIB, né? Bom dia, Nicolas. Prazer te reencontrar aqui, hein, Nicolas? Fazia tempo já. É verdade. Prazer, Rita. Bom dia. Bom dia. Nosso Prazer é nosso Bruno. te receber. Quero fazer uma saudação para o Queco Munhoz, que eu vi aqui, para o Renato, meu colega também de trabalho, que está aqui conosco, mas uma saudação especial para vocês, ouvintes. Eu trago o Toque de Midas porque ele é uma história que traz consigo várias lições. Midas era um rei de um determinado local, segundo a mitologia grega, e ele encontrou nos seus jardins um sátiro, um beberrão que estava lá caído no meio do seu jardim, e esse beberrão foi trazido até Midas, e Midas identificou que ele era um amigo do Dionísio, que era o deus grego do vinho. E ele resolveu levar, então, esse amigo do deus Dionísio de volta para o Dionísio. Dionísio, quando se deparou com seu grande amigo, ele disse: olha, Midas, como tu me trouxe o meu amigo de volta, eu vou te conceder uma bênção. O que tu pode escolher? E como Midas era muito ganancioso, ele queria riqueza a qualquer custo, ele disse: eu quero que tu me dê o dom de tudo que eu tocar virar ouro. E foi nesse momento que o Dionísio, inclusive, olhou com desconfiança para ele, né? Ah, mas tu tem certeza? Sim, tudo que eu tocar eu quero que vire ouro. E foi a bênção dada, então, para Midas. E Midas saiu, e ele, no primeiro graveto que ele pegou na mão, ele transformou em ouro. Daí ele pegou uma pedra e transformou numa pepita de ouro. Ou seja, Midas tinha tudo para se tornar o ser humano mais rico da história. Para comemorar isso, ele resolveu fazer um grande banquete com as melhores carnes. Porém, na hora de se alimentar, tudo que ele tocava, ele não conseguia comer porque virava ouro. Até que ele começou a se assustar, começou a se apavorar, e chegou no ponto que ele disse: meu Deus, eu vou morrer disso, vou morrer de fome. E a filha dele, para consolar, veio e abraçou ele, e adivinha? A filha dele foi transformada em ouro. Se arrependeu daquele pedido, retornou ao deus Dionísio, e Dionísio disse: olha, então vá até o rio tal e você lá se banhe, porque conforme você for se banhando, você vai perdendo essa bênção. E foi assim que Midas conseguiu reaver as coisas que para ele verdadeiramente eram importantes e que estavam acima da riqueza, que ele percebeu que estavam acima da riqueza. O mesmo acontece com as nossas vidas. Tem pessoas que colocam todos os seus esforços para obter alguns bens e eles deixam as coisas que são mais importantes de lado. Empresas familiares também são assim. Muitas vezes o empresário, ele coloca toda a sua energia para desenvolver um negócio, para fazer o negócio prosperar, mas muitas vezes ele acaba pagando um preço muito caro por esse negócio, que é o afastamento da família, que é a não manutenção de coisas que são tão importantes. Então eu trago aqui alguns pontos que são muito importantes para empresas familiares. Eu quero conversar com você que tem uma empresa familiar. A primeira delas é ter uma visão clara sobre o que é o negócio e ter um planejamento de médio e de longo prazo para conduzir a tua empresa familiar nessa direção. A segunda dica é ter boas práticas de governança, ou seja, as melhores formas para conduzir o negócio. A terceira é ficar atento a inovações, às adaptações que o mercado exige, porque o mercado é o grande imperador. A quarta dica é prestar atenção na cultura organizacional, porque quando se constrói uma cultura forte, a gente consegue estruturar uma transição. A cultura é maior do que a economia. A cultura se torna maior do que a empresa, porque ela é que é responsável pelos resultados da empresa. E fazer um bom plano de sucessão, com uma esfera superior de poder, tirando aquele
aquela centralização do negócio apenas na cabeça de um ser humano só, porque as pessoas são falíveis de falhar, não de falir, né? E quando uma empresa, ela está muito concentrada, com poder de decisão muito concentrado na cabeça de um ser humano só, essa empresa pode sofrer com as falhas deste ser humano. Então é adequado que se tenham decisões colegiadas, que se leve para uma esfera superior de poder algumas decisões. Então essas são as dicas de hoje, tomar cuidado para que a gente não concentre, através da ganância, muito esforço numa coisa só, esquecendo outras coisas que também são muito importantes na vida, né? Sempre aquela questão, né? Tome muito cuidado com o que você deseja, que esse desejo ele pode se tornar realidade. Te ouvindo falar, eu me lembrei de uma reflexão que fala sobre as etapas da nossa vida. Quando a gente é jovem, em geral adolescente, começando a nossa vida profissional, a gente tem duas coisas. Nós temos tempo, nós temos saúde, mas em geral a gente não tem dinheiro. Quando a gente nos torna adulto e já está no mercado de trabalho, já está com a vida bastante movimentada, nós temos saúde, nós temos dinheiro, mas o que falta é tempo. E quando a gente já fica mais velho, já vai para o final da carreira, já passa de uma certa idade, aí o cenário se inverte. A gente passa a ter tempo, a gente passa a ter mais dinheiro, mas daí a gente não tem saúde. Falta saúde. Todos nós, em algum momento da vida, já olhamos um jovem ou um idoso, e quando olhávamos para o jovem, dizíamos, meu Deus, se eu tivesse aquela idade, quando a gente vê lá essa gurizada vindo 18, 20 anos, eu estou com 43, faço 43 na segunda-feira. Eu olho para o cara, meu Deus, se eu tivesse os meus 20 anos... Da mesma forma que quando a gente olha um senhor com 60, 70, 65, 70 anos, a gente diz, meu Deus, se eu tivesse a sabedoria, né? Como a gente faz para aproximar a sabedoria dos idosos com a jovialidade dos jovens, com a saúde dos jovens, é através da busca de conhecimento, através da busca de capacitação, porque a gente consegue mais cedo chegar num nível de experiência mais adequado, aproximando essa extremidade que tu relataste através desses 3 tópicos, né, Nicolas? Então a dica é, procure melhorar sempre, não te conforte, o tempo é vida. Não tenha passatempo, invista o seu tempo para formar o teu intelecto, para buscar com mais assertividade, com mais força, a sabedoria. Até porque o tempo vai passar de qualquer maneira, né? Então, pelo menos, vamos aproveitar ele da melhor forma possível. Muito obrigada. A gente costuma dizer, Rita, que nós não administramos o nosso tempo, nós administramos as nossas ações dentro do tempo. Isso faz toda a diferença, né? E nas empresas a gente tem todas essas realidades, o jovem, o adulto, a pessoa mais velha, tentando tirar o melhor proveito de cada um. Exato. Uma boa gestão explora isso tudo, né? Com certeza. Excelente. Muito obrigada. Gustavo Bozzetti participa conosco sempre às quintas-feiras aqui no Direto ao Ponto. Gustavo Bozzetti, que é diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul. Posso dar só um recadinho, Rita, mais aqui, antes pode. Que tu comece? Agora, ao meio-dia, eu estarei na SIC Teutônia para uma reunião almoço com um palestrante. Fechando a semana do empreendedorismo por lá. É, provável que sim. E estarei hoje à noite em Arvorezinha, com uma parceria com a Lume Eventos. Então, estamos com a agenda cheia. Se tiver oportunidade, esteja presente conosco lá. E no Madre Bárbara também. E no Madre Bárbara amanhã, mas aí é para a escola infantil, como escritor, né, para fazer um trabalho, um projeto bem bacana. Por falar em Madre Bárbara, Colégio Madre Bárbara, que é um dos patrocinadores aqui do quadro Direto ao Ponto. Aprendemos que tradição e evolução podem caminhar de mãos dadas. É por isso que nossos alunos são preparados com valores sólidos, mas também com o que há de mais inovador no ensino, da educação infantil ao ensino médio para a vida. Rede ICM, tradição que abraça o amanhã. Matrículas abertas. Acesse matricula.redeicm.org.br.